Se você já pensou em fazer harmonização facial, mas travou por medo de ficar exagerada, ou se você olha alguns rostos hoje e pensa, não era isso que eu queria, esse vídeo é para você. A verdade é que a maioria das pessoas que fica artificial não queria ficar artificial, elas só queriam se sentir melhor com a própria aparência. E é justamente por isso que esse tema precisa ser falado com calma, sem julgamento e sem terrorismo. A harmonização exagerada não é azar, na maioria das vezes é falta de planejamento. E quando eu digo isso, não estou falando de técnica ruim ou de procedimento errado. Estou falando de decisões feitas sem uma visão do todo. Existe um padrão que eu vejo com muita frequência no consultório. Pessoas que chegam dizendo, doutora, eu não queria exagerar, eu só queria melhorar. E isso é muito importante de entender. O exagero quase nunca acontece de uma vez. Ele não começa com alguém querendo mudar demais o rosto. Ele começa em pequenas decisões isoladas. Um procedimento aqui, outro ali, uma tentativa de corrigir algo que incomodou, depois outra. E quando a pessoa percebe, o rosto já perdeu o equilíbrio. Não por excesso de vaidade, mas por falta de uma estratégia clara. O rosto não funciona em partes isoladas. Ele funciona como um conjunto que muda com o tempo. A estrutura muda, a pele muda, o volume muda, a forma como a gente se expressa muda. Quando os procedimentos são feitos sem considerar esse conjunto e principalmente sem considerar o tempo, o risco de artificialidade aumenta. E esse é um ponto fundamental. O rosto não é estático. Tratar o rosto como se ele fosse sempre o mesmo, repetindo exatamente as mesmas abordagens ao longo dos anos, é um dos caminhos mais comuns para o exagero. Agora, deixa eu tocar no medo mais profundo de quem está assistindo esse vídeo. O maior medo não é a agulha, não é o procedimento em si. É se olhar no espelho e não se reconhecer. É sentir que a expressão mudou, que o rosto ficou duro, que as pessoas começaram a perceber antes mesmo de você falar qualquer coisa. Quando isso acontece, a harmonização começa a chamar mais atenção do que a pessoa. E esse é o sinal de que algo passou do ponto. Porque a estética não deveria apagar a identidade, ela deveria reforçar quem você é. Naturalidade não significa não fazer nada. Naturalidade significa respeitar o formato do seu rosto, a sua idade, o seu momento de vida e a sua comunicação facial. E é aqui que entra um conceito que muda completamente a forma como a gente enxerga a estética: planejamento. Planejamento facial não é fazer mais procedimentos, não é exagerar, não é transformar o rosto. Planejamento é saber o que precisa ser feito agora, o que pode esperar, o que não deve ser feito e quando parar. E é isso que garante resultados bonitos ao longo do tempo. Por isso, duas pessoas podem fazer procedimentos parecidos e ter resultados completamente diferentes. Uma está apenas tratando pontos isolados, a outra está seguindo um caminho claro. Cada rosto tem uma necessidade diferente. Em muitos casos, ajustes pontuais já podem trazer um resultado bonito e suficiente. Em outros momentos, a pessoa sente que precisa de mais organização, mais previsibilidade e mais clareza sobre o que está sendo feito. Tudo depende do momento, da expectativa e da forma como aquele rosto responde. O que faz diferença não é a quantidade de procedimentos, é a clareza do caminho que está sendo seguido. E é exatamente por isso que tudo começa pela consulta. Na consulta, seja online ou presencial aqui em Barreiras, a gente analisa o rosto como um todo, conversa sobre expectativas e define o que realmente faz sentido para você agora. Às vezes isso significa um procedimento pontual, outras vezes a pessoa prefere um acompanhamento mais organizado ao longo do tempo. Para quem busca essa visão mais estratégica, existe o protocolo Impacto Visual. Ele é um planejamento anual completo, com tratamentos distribuídos ao longo dos meses, combinando diferentes tecnologias injetáveis, sempre com um objetivo claro e natural, sem excessos, sem pressa, sem perder a identidade. Te vejo no próximo vídeo.